Todos abriram, se acomodaram. Sei que você já conhece o texto, mas como um bom batista, leremos mais uma vez. Amém? Obrigado, Paulo. Gênesis 3, versículo 1. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto da árvore do jardim, ou das árvores do jardim. Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente para a mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que, no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, atraente aos olhos, e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do fruto, comeu e o deu a seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Meus queridos, existe um motivo para que eu seja tão relutante em pregar em Gênesis. Nós estamos diante de um texto de pelo menos 4.200 anos. Nós estamos diante de um texto onde a nossa mente não consegue acompanhar os paralelos muito bem. Por quê? Por exemplo, ontem eu brincava com um rapaz que foi consertar a máquina de costura lá em casa. E aí eu disse para ele: se eu dissesse assim para alguém, o mecânico da máquina de costura me deu um bolo, o que eu estava querendo dizer com isso? Que o mecânico furou. Mas espera aí, furou também não é correto. O mecânico não foi, ele não apareceu. Eu usei duas expressões idiomáticas para falar que ele não foi. Agora, eu te pergunto, se alguém pegar uma carta, um WhatsApp meu para você, um WhatsApp meu com o pastor, poxa, pastor, chamei o cara para consertar a máquina aqui em casa, mas o cara me deu um bolo. O pastor ia entender de cara o que aconteceu. Mas e se alguém lesse essa mensagem daqui a 2.000 anos, 4.000 anos? Quem lesse a mensagem pensaria: o rapaz deu um bolo ou o rapaz entregou um bolo? Daqui a 4.000 anos, deu um bolo, o que significa deu um bolo? Alguém faltou um compromisso ou alguém deu de presente uma torta? Esse é um texto que nós devemos ter cuidado. Mas, antes de tudo, eu quero avisá-los. Eu conheço as novas teorias dos últimos 20, 30 anos acerca desse texto. Eu não vou dialogar com isso. Quem estava esperando um diálogo com John Walton, Tramp Longman e essa galera, não haverá. Mas eu não vou rejeitá-los completamente. Eu queria enfatizar um tema nesses versículos. Um tema onde os adolescentes sejam abençoados, os jovens, os casados. Eu queria enfatizar que a tentação tem um caminho. Imagine que a tentação seja uma pessoa. Imagine que eu seja João Bânia, pelo amor de Deus, guarde as devidas proporções. Imagine que eu seja João Bânia e eu esteja escrevendo sobre a tentação. E eu transformei a tentação num personagem. E a tentação, ela está andando numa estrada. E ela está andando numa estrada para chegar até você e até a mim. E a tentação vai começar a conversar com a gente. E nesse diálogo, e nessa estrada, a tentação precisa, antes de tudo, mudar a forma com que você enxerga o Senhor. A tentação precisa, antes de despertar no seu coração desejo, ela precisa fazer com que você odeie a Deus. A tentação precisa, me lembro bem das palavras do Peregrino. O cristão encontrou vergonha. E vergonha sempre tentava envergonhar o cristão.
Mas um dia Fiel disse ao cristão: vergonha devia se chamar coragem, porque ela nunca se envergonha de ter vergonha do que é bom. Deixa eu te explicar o que ele estava querendo dizer. A vergonha nunca se envergonha de fazer um crente ter vergonha do que é bom. A vergonha é ousada, é destemida, para nos fazer ter medo e vergonha de tudo que é santo e glorioso. Portanto, a vergonha é corajosa. O que eu quero falar aqui essa manhã, meus irmãos, para vocês que estão me ouvindo, é: a estrada que a tentação caminha é a estrada da má teologia. A estrada daqueles que tiveram um conhecimento deturpado de Deus. Deus não é mais tão bom, Deus não é mais tão santo, Deus não é mais tão liberal quanto eu achava. Eu queria que você fechasse seus olhos antes da gente começar e que a gente fosse ao Senhor mais uma vez em oração. Deus Criador dos céus e da terra, Deus Altíssimo, de Melquisedeque, de Abraão, nós te louvamos e pedimos: traga clareza aos nossos olhos, Senhor. Que haja poder do Teu Espírito Santo na minha fala e em todos nós que ouvimos, Senhor. Ensina-nos, Senhor, as Tuas verdades. Livra-nos do maligno e da tentação. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Esse é um texto, eu gostaria que você olhasse para a sua Bíblia, dado esses esclarecimentos, e olhasse para o versículo 1, Gênesis 3, 1. Muitos tentaram alegar o seguinte: esse é um texto para mostrar como a maldade e o mal está no mundo. Era uma possibilidade de interpretação. Outros disseram: esse aí é um texto para a gente aprender, o pessoal que gosta de biologia aí, de Darwin, né? Esse aí é um texto para aprender como que a cobra passou a rastejar. Porque antigamente ela voava, ela andava. E aí eles começaram a argumentar: não. Esse é um texto para aprender como é que a cobra começou a rastejar. Outros diziam: não. Esse é um texto para aprender como a nudez é proibida. Olhe para sua Bíblia no versículo 25 do capítulo 2. Volte um versículo só. Versículo de 25 do capítulo 2. Olha o que diz o versículo: o homem e a mulher viviam nus, e não... Agora olha para Gênesis 3:7. Lá, Gênesis 3:7. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam... Aí alguns argumentam: esse é o texto para explicar como que a gente conseguiu a vergonha de estar pelado. Muita gente tentou falar muita coisa sobre esse texto. Eu não tenho como abordar todas essas perspectivas. Como diria J. Carson, portanto falarei só a verdade. Vamos meditar nesse texto com sabedoria, verso a verso. Gênesis 3, versículo 1. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais. Pode riscar na sua Bíblia. Dos animais selvagens, aqueles que não podem ser dominados, subjugados. Mas dos animais que o Senhor tinha, não importa o que a gente vai identificar aqui, serpente, Satanás, servo do diabo, a gente tem uma certeza: esse tentador, essa serpente, é uma criatura. Essa serpente, preste atenção comigo, não é outro Deus. Os versos que acabamos de ler, essa serpente é uma criatura feita pelo Senhor, portanto, não é rival de Deus. É rival de Adão e Eva, portanto, nosso rival, mas não rival do Criador, excelso e sublime. Não. Criatura. Nós estamos falando de um tentador que é limitado. Ele não é soberano, ele não pode tudo, mas ele pode nos tentar. Isso ficou claro? Nós não estamos lidando com outro Deus, um Deus mau. Nós estamos lidando com uma criatura nesse texto. Seja o próprio Satanás, eu sei que você é um bom leitor.
Eu sei que você vem às quartas-feiras, portanto, viu o pastor ensinando que Apocalipse 12, a partir do 7, Satanás, o dragão, abra aí, se é um bom batista, Apocalipse 12. A partir do versículo 7. Eu sei que você leu o versículo e sabe que a serpente, na verdade, é o diabo. Eu sei que você é um bom leitor da escola bíblica dominical, graças a Deus. Mas me deixe te falar uma característica esquecida por todos nós. 7, Apocalipse 12, 7. Houve então uma guerra nos céus. Miguel e os seus anjos lutaram contra o... E o dragão e os seus anjos revidaram. Ok? Mas esses não foram suficientes. E assim perderam o seu lugar nos céus. O grande dragão foi lançado fora. E a antiga serpente, ele é a antiga, chamado que engana o mundo. Então, o que parece João está dizendo, aquele animal, aquela serpente, na verdade, era o diabo. Se a serpente estava possuída pelo diabo, se a serpente era um outro tipo de criatura, eu não tenho tempo de dialogarmos sobre isso. Mas você precisa entender, aquela serpente, nas palavras de João, leia o final do versículo 9. O diabo, ou Satanás, que engana o mundo, nós estamos falando de um inimigo que engana. Um adversário pronto para nos enganar. Essa pregação é uma pregação que fala da tentação, que antes de tudo vem pelo engano. O caminho da minha estrada para a tentação se chama engano. A tentação precisa caminhar pela estrada do engano. Se nós não pegarmos a estrada do engano, provavelmente as tentações terão mais dificuldades em nossa vida. Quero argumentar isso teologicamente. Volte para Gênesis 3. E agora nós vamos começar um embate teológico entre o enganador, entre a mulher e futuramente entre o homem e a mulher e Deus. Diz o final do versículo 1. Vamos ler do início para você não ficar perdido. 3:1. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, criatura. Ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não coma de nenhum. Pode riscar nenhum na sua Bíblia. De nenhum fruto da árvore do jardim. Continue com o dedo aí no nenhum e olhe para Gênesis 2:16. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma. Como é que está aí na sua Bíblia? Livre. Mas espera aí, a serpente não disse livremente. A serpente disse: tu não pode comer de nenhuma. O que está acontecendo aqui para me esclarecer para vocês? A serpente, o enganador, está levando para Eva o seguinte: eu vou tornar Deus alguém cuja você não tem admiração. Deus agora se tornou um proibidor. Deus agora se tornou aquele que não tem alegria na liberdade, aquele que está impedindo Adão e Eva de fazer tudo, aquele que não gosta do prazer de Adão e Eva. Meus irmãos, tu pode falar: Mateus, isso é tolice, porque foi Deus quem fez o jardim. Por que ele me proibiria de ser feliz no jardim? É isso que o diabo quer que você acredite, adolescente. Diante de toda a liberdade que você tem, diante de todas as possibilidades que nós temos enquanto seres humanos feitos para a glória de Deus e felicidade, o que é nos ofertado? Aquilo que Deus ainda não permitiu. É nosso, foi feito para a gente, mas Ele vai tornar isso para ser consumido no momento errado. Essa tentação não é uma tentação daquilo que nunca seria de Adão e Eva. A maior parte dos teólogos acreditam que Adão e Eva poderiam comer da árvore um dia, mas aquele não era o dia. Por enquanto estava proibido. Deixa eu esclarecer para você.
Posso ir jogar bola no sábado, 8 horas da manhã? Pode. Pai, posso jogar um torneio lá em Campo Grande, segunda-feira, 11 horas da noite? Não pode. Mas, pai, é futebol, é tudo igual. Você não está pronto para ainda ir para Campo Grande essa hora e voltar sozinho. Não é que o futebol seja intrinsecamente mal. Não é que o futebol seja algo horrível para que você faça. É porque você ainda não está pronto para desfrutar dessa liberdade. Esse é um texto onde o diabo oferece, não algo que nunca seria de Adão e Eva, mas algo que seria de Adão e Eva com a permissão no tempo de Deus. Essa é a maior dificuldade da sabedoria cristã. Andar no temor do Senhor, contando nossos dias e encontrando sabedoria. É você não comprar aquela bolsa porque não está na hora economicamente. É você se programar para teu filho nas melhores circunstâncias que você crê que pode criá-lo para a glória de Deus. É você trocar de trabalho com sabedoria. Não chegar para mim e falar, abandonei o trabalho porque estava muito chato. Sendo pai e mãe. O que nós estamos aqui é como andar com sabedoria diante do engano. Existe tempo e modo para todas as coisas, meus irmãos. E o que nós vamos ver aqui é um enganador tentando oferecer a Adão e Eva. Faça tudo no tempo que você quiser. Faça tudo a hora que você quiser, como você quiser, seja livre. Nós estamos diante de um texto aonde o ventilador falou, vou soltar da tomada e vou ventar sozinho, mas é uma mentira. Nós estamos diante de um texto aonde é nos oferecido viver sem Deus, emancipados, aonde nós somos oferecidos uma vida independente de Deus. Uma vida onde as coisas são feitas no nosso tempo e na nossa hora. E não estou falando de coisas intrinsecamente pecado. Não é pecado você namorar, guardar as devidas proporções. Mas se você não pode casar em um tempo hábil, por que você está namorando? Eu sei que você vai me odiar a partir daqui, não tem problema. Eu também não gostava muito do meu pai e da minha mãe quando eles diziam não. Hoje eu os amo, eles me privaram, mas eles me protegeram. O que eu estou querendo falar para vocês é, o que o diabo está oferecendo como enganador é, Deus é mau, Deus não gosta da tua alegria. Deus gosta de te proibir o tempo todo. Deus não gosta da tua felicidade não, senão Ele deixava tu comer tudo. Não é isso mesmo que Ele disse? Não coma de nenhum, mas Deus tinha dito, coma livremente, só que não coma daquele. Se você tem dificuldade com proibições, você vai ter dificuldade com Deus, porque Deus proíbe aquilo que pode nos machucar. Porque Deus enxerga além de nós, além dos nossos olhos. E o diabo vai continuar, o enganador. Nós falaremos mais desse ponto, vamos devagar. Respondeu a mulher, versículo 2. A mulher agora vai entrar no embate teológico. Irmãos, o que é teologia? Conhecimento de Deus. Deus tinha dito, come livremente, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. O diabo vai começar a conversar sobre isso. Isso é teologia. Estão conversando sobre o que Deus disse. A mulher vai entrar no embate teológico com o diabo. Versículo 2. Respondeu a mulher à serpente. A mulher começa bem na teologia, mas ela dá uma escorregada. Olha só. Podemos comer do fruto das árvores do jardim. Calma aí, Eva. Tu pode comer livremente, Eva. Você percebe como Satanás já despertou em Eva um sentido de proibição, um sentido do Deus chatão? Ela já não está falando mais como Deus disse, coma livremente. Ela já está falando, posso comer de qualquer árvore. Mas a situação vai piorar. Versículo 3. Mas Deus disse, não coma do fruto da árvore que está no meio do jardim. Nem toque. O versículo que a gente tinha lido, Deus disse para não tocar na árvore. Deus nunca disse não toque na árvore. Mas a conversa com o tentador já seduziu Eva.
Eva já está olhando para a lei de Deus e falando, caramba, Deus é muito chato, agora eu não posso nem tocar. Mas Deus nunca disse isso, meus irmãos. Deus não disse para você, não case nunca. Deus disse para você, se prepare mais. Deus não disse para você, não troque de carro. Deus disse, se organize. Deus não disse para você, abandone esse emprego e vai para o outro. Ele disse, faça isso com sabedoria. Nós precisamos tomar cuidado com o que ouvimos do diabo. Mateus, a gente ouve o diabo o tempo todo o tempo. Ele é o nosso adversário. Ele é o nosso tentador. Ele é aquele que quer nos fazer sair da rota, do caminho de Deus. Ele está sempre falando. A questão é que a gente acha que o diabo só fala audivelmente em alguém estribuchando. Se não babar, se não cair, se não falar alguma doideira, a gente acha que não é demônio. Mas aí, de repente, alguém vira para você e fala assim, não está na hora de você ter aquilo que você queria há muito tempo, mas que agora vai atrapalhar o seu casamento, não? Mas você quer muito, você nasceu para... Você trabalha muito, você merece ser feliz. E para vocês, adolescentes, não, mas Deus disse que Ele planeja casamento para a gente. Será que já não está na hora de eu ter aquele relacionamento com a menina que eu gosto tanto? Ah, ela até vai na igreja, oramos 3 meses, Mateus. Fizemos passo a passo para ser feliz, Mateus. Será que está na hora? Será que está na hora? Será que está na hora de você desistir desse casamento? Porque está doendo muito. Será que está na hora de você desistir do seu filho? O diabo sempre oferta, meus irmãos, o caminho mais fácil. Não é que as circunstâncias sejam fáceis, porque elas são difíceis. A vida debaixo do sol é difícil. Eu sei que é difícil na sua idade, caro gafanhoto, ficar sozinho no ensino médio, onde está todo mundo namorando. Seus hormônios estão pulando. A blogueira não para de postar história e você não para de ver. Eu sei que é difícil. Mas esse é o caminho mais fácil, aonde é tudo no teu tempo e na tua hora. Será que esse é o momento? Vamos ler mais um pouco e entender mais da mente de Eva. Estamos no versículo 3, caminharemos rápido até o 7. Mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toque. Ah, mas Deus nunca me proibiu totalmente disso. Do contrário, vocês morrerão. Era uma afirmação categórica de Deus. Agora é a segunda parte do nosso texto. Mateus, como o diabo, qual é a próxima estratégia do diabo? A próxima estratégia do diabo é tirar a punição. Por que ele tem que tirar a punição? Porque se não tem punição, você acha que não vai ter resultado nenhum às suas escolhas. Ou seja, você quer tudo no tempo que você quer, como você quer, e não tem consequência nenhuma. E o diabo sabe que a gente gosta de coisas sem consequência. Olha o versículo, olha o que o diabo vai falar para Eva. Versículo 4. Disse a serpente à mulher, certamente não... Deus está exagerando, Eva. Deus está exagerando. Mateus é exagerado quando fala assim de relacionamento. Mateus é exagerado quando fala assim de luta pelo casamento. Muito exagerado, Mateus. Olha o diabo. Disse a serpente, certamente não. Deus sabe que no dia em que dele comerdes, seus olhos se abrirão e vocês serão como? Serão conhecedores do bem e do mal. Essa expressão em hebraico, conhecedores do bem e do mal, deixa eu dar um exemplo bíblico, melhor do que falar de gramática, preste atenção nisso. Deus fez tudo, no final do dia ele dizia o quê? E viu Deus que era? O homem estava sozinho, e aí ele faz a mulher, e viu Deus que era? Só bom? Conhecimento do bem e do mal
é o direito de determinar o que é bom e o que é mal. Sabe o que o diabo está falando aqui para Eva? Eva, quando você comer do fruto, além de você viver sem Deus, você vai poder decretar as coisas. Você vai poder dizer quando é o tempo, quando é a hora. Você vai poder dizer se tem ou não tem consequência. É você quem manda, você é como Deus. E é disso que as igrejas estão lotadas. Pregadores que nos ensinam a falar, a viver e a pensar como Deus. É a gente que decreta o que é bom ou o que é ruim. Somos nós que falamos, o tempo é agora. Vou para lá, vou para cá. Não tomamos decisão segundo o coração de Deus. Quando foi a última vez que tu tomou uma decisão importante e que você consultou os conselhos da congregação? Porque a sabedoria habita na multidão de conselhos ou conselheiros. Por que você toma decisões importantes sem a igreja? Mas quando dá ruim, quem você chama? Aí eu ligo para o pastor, pastor, vamos comer um hambúrguer? Não dá. Estou resolvendo o mesmo problema do irmão fulano. Ele não fala o nome, tá? Só para vocês entenderem. Por que isso acontece? Porque nós tomamos as decisões importantes da vida sozinhos. E esquecemos que o tentador está aqui para nos enganar do que é bom. E nós gostamos desse negócio de ser que nem Deus, de decretar, de falar o que é certo ou o que é errado. Não, eu assumo as consequências. Assume mesmo. Se os neurocientistas estiverem corretos, você que não tem 21 anos não está nem pronto para tomar decisões importantes. Não é Bíblia não, tá? Neurociência. Procura Miguel Nicoleles, essa galera por aí. Porque a parte do seu cérebro que toma decisões importantes não está totalmente formada. Você não gosta de citar Darwin para mim? Estou citando ciência para você. O que eu quero dizer com isso? Existe um tempo e existe uma maneira de tomar decisões importantes. Eva está diante de uma decisão importante, nós sabemos que Adão está do lado e Eva não conversa com ele. E eu não vou usar esse texto só para mulheres e maridos, não. Eva vivia em comunidade, vivia com seu marido diante de Deus. Por que é que Eva não consulta alguém que também ouve a voz de Deus? Por que é que Eva não dialoga com aquele que ela também sabe que tem um relacionamento com Deus? Qual que é o nosso problema de conversar com alguém que é mais experiente que a gente na Bíblia? E eu não estou falando de conversar comigo não, tá? Tem muita gente boa de teologia na igreja. Por que é que você está tomando decisões difíceis sozinho? Por que é que você está conversando com a tentação e não chama ninguém para te ajudar? Não faça isso. Não tente ser como Deus. Não tente ser conhecedor. Não tente decretar o que é bom ou o que é ruim para a sua vida ainda. E se você já é mais maduro, e se você já é capaz de tomar decisões mais difíceis, procure saber se você está tomando as decisões mais difíceis porque você é conhecedor da Bíblia ou se você é experiente em idades. Deixa eu falar, o conhecimento empírico, viver muito, não quer dizer viver de maneira sábia. Viver muito não quer dizer que você se tornou um sábio. Minha irmã, meu irmão, meu pai e minha mãe. Falo como Paulo ensinou a Timóteo, as mais velhas corrige como mães. E as jovens, como irmãs. Viver muito não quer dizer que você se tornou sábio, porque a sabedoria anda junto com o temor do Senhor. Não tem como ter temor do Senhor sem boa instrução bíblica. Isso aí é pavor, temor não. O temor é um respeito derivado do caráter. Deixa eu explicar isso. Muita gente não entende isso. Deixa eu explicar esse conceito. Suponhamos que eu tenho um carro. Estou andando no carro. Ok? Estamos eu, minha esposa e minha filhinha no carro. E está chovendo muito e tem um camarada também com a filhinha debaixo de um ponto de ônibus. E eu parei o carro para dar carona a ele. E sem conhecê-lo eu falei, pode dirigir o carro. Isso é respeito?
Isso é tolice. Eu sei se ele é capaz de dirigir o carro? Não sei. O que eu estou querendo ensinar para os irmãos? Temor do Senhor é um sentimento, é uma convicção que vem dele. Ou seja, quanto mais eu conheço ele, mais eu posso confiar nele. Temor do Senhor é uma característica daqueles que conhecem a Deus. Nós não temos pavor propriamente dito do Senhor. Nós temos pavor da sua ira, que é um atributo, ou não, tem discussão. Mas o que eu estou querendo falar para os irmãos é, para andar no temor do Senhor, você precisa confiar no Senhor bíblico, não no Senhor aleatório que é ensinado por aí. E Eva vai nos ensinar isso agora. Versículo 4. Disse a serpente, certamente não morrerão. Deus sabe que não morrerão. No dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus. Serão conhecedores do bem e do mal. Olha o versículo 6. Terceira etapa do nosso sermão. Então, o diabo muda o caráter de Deus. Ele prega uma mentira sobre Deus. Agora, o diabo vai falar que não tem consequências o que tu fizer. E que, na verdade, tu vai ser como Deus. E o último passo do diabo é... depois que a tentação entrar no seu coração, te destruir. Olhe bem para o versículo 6. Quando a mulher viu... Quando a mulher... Provavelmente essa expressão dá a ideia, sabe do quê? Eva nunca tinha sido tentada pela árvore. Quando a mulher... Eva viveu todo o tempo no jardim e nunca foi tentada a comer daquilo que Deus disse não coma. O que fez Eva despertar esse sentimento? Tentação. E isso vai bater na nossa porta, tá? Na sua e na minha. E espero que venhamos vencer mais vezes do que fracassar. Versículo 6. Quando a mulher viu que a árvore parecia... A árvore começou a parecer o quê? Mas Deus disse não coma, mas a árvore agora está uma delícia. Essa maçãzinha, igual a Carol quando vai lá no mercadinho, traz uma maçãzinha pequenininha. Amor, tá docinha, docinha, docinha. Entendeu? Quando tu olha a maçã assim, docinha, docinha. A mulher começou a ver a maçã aqui, ó. Falei maçã. Jurei que eu não ia falar maçã nesse texto nunca na minha vida. Quando a mulher viu o fruto da árvore, rapidamente ela é agradável. É agradável ao paladar. Irmãos, Eva já tinha comido do fruto? Como que Eva sabia que era agradável ao paladar, meus irmãos? É agradável ao paladar. Só olhando, parece o Mateus e o pudim. Que pudim agradável, meu Deus do céu. E ela continua. Não era só que era agradável ao paladar, era atraente aos... E além disso, desejável para dela obter discernimento. Ela queria tomar decisões sozinha. O que Eva fez? Tomou do fruto, comeu homens e o deu ao seu Adão esse tempo todo do ladinho. Adão esse tempo todo do ladinho. Agora é com os homens. E ó, é homem, todo mundo tá adolescente, jovem, olhe para cá. Olhe para cá. Eva não consultou Adão. A serpente não consultou Adão. Mas isso era motivo para Adão ficar quieto o tempo todo? Eva toma do fruto, come e dá para o camarada que está do lado. E não falou nada. Paulo, inclusive, em 1 Timóteo, vai dizer, a mulher foi enganada, não o homem. Sabe o que ele estava querendo dizer? Eva realmente caiu no engano. O Adão não. O Adão comeu para agradar a mulher. Para você que não é casado, uma aplicação sobre isso. Cuidado com as decisões que você toma para agradar as pessoas que você ama. Você consegue continuar amando as pessoas sem ofender a Deus nas suas decisões. Se você precisa ofender a Deus para agradar alguém que você ame,
se distancie dessa pessoa. Mateus está mandando... É isso mesmo. Se você precisa ofender a Deus para manter um relacionamento, tem problema nesse relacionamento. Maridos, Pedro e Paulo vai nos ensinar que nós lavamos a esposa pela palavra. Cuidado com a sua omissão em lavar a sua esposa. Mateus, converti agora, minha esposa já é crente há um tempão, sabe mais de Bíblia do que eu. Caminhe aos poucos e caminhe diante da Bíblia aos poucos. Você vai aprendendo e você vai lavando ela com um pouquinho que você sabe. Mateus, meu marido não é crente, o que eu faço? Caminhe diante de Jesus e Jesus vai te lavando pela palavra. E a igreja vai te servindo pela palavra. Mulheres, sejam lavadas por boa teologia. Sejam lavadas pela pregação do Evangelho. Desfrutem o máximo. Sabe o que eu costumo dizer para os legalistas? Não foi Pedro que começou a pregar da ressurreição. Não foi João que pregou da ressurreição. Maria Madalena. A primeira testemunha do Senhor ressurreto foi uma mulher. E a mulher samaritana chamou a cidade inteira. E as filhas de Filipe profetizavam: mulheres, amem boa doutrina. Sejam lavadas, recebam isso. O seu Senhor não te tirou da mesa. Ele diga, venha. O mundo antigo, as mulheres não aprendiam. O mundo antigo, as mulheres não eram tão alfabetizadas assim. E na igreja, e no evangelho? Venham todas. Participem da mesa de boa teologia. Participem da glória do nosso Senhor, excelso e sublime. Comam do melhor que tem do reino. As mulheres não foram tiradas da mesa do Senhor. Adão toma e come. Essa expressão, tomou e comeu, você vai lembrar dela agora. Imagina que esse copo seja o cálice da ceia do Senhor. O que Paulo diz? Tomou, o Senhor Jesus na noite que foi traído, tomou o cálice, tomou o pão e comeu e bebeu. Alguns acreditam que a linguagem usada pelo Senhor Jesus na ceia é uma linguagem onde o sangue cobre o pecado do engano, o pecado principal de Adão e Eva. Eu não estou certo disso, mas muitos estudiosos afirmam isso. Mas eu posso te afirmar com garantia uma coisa. Se você caiu no engano do diabo, se você se encontra caído em pecado, triste em pecado hoje, porque o pecado produz tristeza, tá? Esse negócio de todo pecado ir para psicólogo, a gente defende psicólogo aqui na igreja, tá? Se precisar de psicólogo, vai num bom, no psiquiatra bom, ok? Mas a gente não defende isso longe da Bíblia. Se a sua tristeza é fruto do pecado, tu precisa de lágrima, de joelho no chão, ok? Se a sua tristeza é de pecado, receba isso aqui. Eva tomou do fruto e comeu do fruto. Tome da obra do Senhor e do sangue do Senhor e se alimente disso. Se alimente da vitória do Cristo para ganhar, para lutar e para inibir o pecado. Você não tem poder sozinho, mas a obra de Cristo tem. Tome e coma. Receba o sacrifício. Escreva o seu nome na cruz. Diga, foi por mim. Grite ao mundo como Paulo, aquele que me amou e se entregou por mim. Sacrifício pessoal. Adolescente, criança, você precisa ter em mente, o sacrifício foi por mim. Caminhamos para o fim. Sete, os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam, então juntaram folhas de figueira para se cobrir. Leia rapidamente o versículo
versículo 21. Só vamos ler o 21, já não tenho tempo mais. Versículo 21 do capítulo 3. O Senhor Deus fez roupas de pele, e com elas vestiu Adão e... Deixa eu explicar o que está acontecendo aqui. Adão e Eva, depois da conversa com o Senhor, a conversa vai continuar. Eu não tenho tempo no domingo de manhã de explicar todos esses versículos. Eu expliquei a parte principal. Adão e Eva os dois vão pegar folhas de árvores e vão se cobrir da nudez. Só que no versículo 3, 21, quem faz a roupa é o próprio... Aplicação teológica número 1. Nós não conseguimos resolver o problema do nosso pecado. Se não houver intervenção divina, nós continuaremos pobres, cegos e nus. Não tente resolver o problema do seu pecado com a força dos seus braços. Cristo resolve o problema do pecado. Ofereça o seu pecado diante de Jesus. Ele é o único que tem poder para resolver o seu pecado. Adão e Eva estavam nus, cobriram-se. Deus falou, tá certo, tem que cobrir mesmo, só que vocês não são capazes. Tá triste pelo pecado? Tem que ficar triste mesmo, mas você não consegue resolver sozinho. Leve a sua tristeza aos pés da cruz. Lá tem misericórdia, tem consolo, tem fortificação para que você não fique abatido. Deus não quer você abatido, meu irmão e minha irmã. Última aplicação. Eu não posso falar desse texto sem falar do tema da nudez. Eu sei que no Rio de Janeiro e no Brasil em geral, temos problema com o tema da nudez. É um tema moral sensível na igreja brasileira. Não era para ser. Ok? Muitos tratam o tema da nudez como legalismo. Eu não vou entrar no que pode ou no que deixou de poder. Eu vou entrar numa única dissertação. Adão e Eva estavam nus, se cobriram, e Deus deu roupa permanente. Deus falou, tá certo, tem que cobrir. Número 1, não ande nu. Não ande nu. O pecado trouxe uma vergonha para a nudez. Não faça isso. Cuidado como você se veste. Esse é o primeiro ponto. Cuidado como você se veste. Provavelmente Deus matou um bicho para falar... Esse é o resultado do seu pecado, Adão. A sua nudez, para ser coberta, mata tudo que está em volta. Não trate nudez como qualquer coisa. Nudez é um tema sério na Bíblia. Número 2. Não podemos nos entregar apenas à moralidade. Termino com a promessa. Olhe para Gênesis 3. A partir do versículo 10. E acabaremos aqui. Ele respondeu, ouvi os teus passos no jardim e fiquei com medo. Pecou, o temor vai vir no seu coração. Se você ama a Deus, o temor vai vir no seu coração. O que você faz? Se aproxima mais. O diabo só vence se você não voltar para o lugar da presença. Se você pecou e você se arrependeu e voltou aos pés de Jesus, o diabo fracassou. Se confessardes os vossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar e purificar. Essa é a luta. Não deixe o medo te vencer. Volte aos pés. Tem perdão para o seu pecado. Não importa qual seja o seu pecado. Tem perdão para o seu pecado. Tive medo porque estava... Por isso me escondi. E Deus perguntou, quem lhes disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual eu lhe proibi comer? Disse o homem, foi a mulher que me deste por companheira. Número 2, volte para o lugar da presença, volte para os pés do Senhor e não bote a culpa em ninguém do seu pecado. O seu pecado te pertence. Tratou alguém mal? Não fale que é porque aquela pessoa é uma pessoa difícil. Não, eu tratei mal.
me perdoe, eu te tratei mal. Não vá à pessoa e fale assim, não, eu te tratei mal porque você é muito... Não, eu te tratei mal porque eu pequei. Não atribua a culpa do seu pecado a ninguém além de você. O seu pecado, a culpa é tua. Entregue a tua culpa aos pés de Jesus. Adão disse, não, foi a mulher que tu me deu. Lógico, Adão, tu ficou quieto o tempo todo? 12. Disse o homem, foi a mulher que me deste por companheira e que me deu o fruto da árvore e eu comi. O Senhor Deus perguntou à mulher, que foi o que você fez? Respondeu a mulher, a serpente me... Outra aplicação. Eva sabia qual era o mandamento de Deus, sim ou não? Coma livremente, mas não coma da... Eva era boa de teologia nessa época, tá? E mesmo assim foi... Mulheres, recebam a palavra de Deus com fidelidade. Ouça boa teologia e boa pregação, mas não se ensoberbeça. Homens, sejam bons de teologias, porque isso agrada a Deus. Você vai amar mais o Senhor. Não se ensoberbeça. Boa teologia não foi capaz de refrear o coração de Eva depois que a tentação entrou naquele coração. Depois que o pecado entrou no coração humano, depois que a cobiça entra, cuidado, sendo bom de teologia ou não, preste contas. Tem alguém que você possa conversar dos seus pecados. Tem alguém que você possa conversar das suas tentações. Eu sou tentado com tal coisa. Isso aqui é difícil para mim, me ajude em oração. Se nós não criarmos uma igreja saudável para termos confissão de pecados, viveremos uma vida de igreja fracassada. Confessai os pecados uns aos outros. Se nós não confiamos no nosso irmão para confessar pecado, é porque temos uma igreja fofoqueira. Se temos uma igreja fofoqueira, precisamos tratar esse pecado. Precisa haver confissão de pecados entre nós. Nós precisamos ter aquela pessoa que a gente se agarra e fala assim, ora comigo, essa tentação aqui pode me destruir a qualquer momento. Ela vai, ela vem, surgiu uma tentação nova. Discipulado cristão é real. Eva era boa de teologia, mas foi enganada. Não consultou Adão, aquele que ela tinha do lado dela para caminhar com ele. Caminhamos. 14. Então o Senhor Deus declarou à serpente, uma vez que você fez isso, maldito é você entre todos os rebanhos domésticos, entre todos os animais selvagens. Já falei, não vou entrar na questão do animal, não tenho tempo. Sobre o seu ventre rastejará, e pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Irmãos, o primeiro casal, a primeira comunidade, fracassou em obedecer ao mandamento de Deus. Olhe para Adão e Eva, não apenas como um casal. Isso aqui não é teologia de casamento apenas. Isso aqui é teologia de comunidade. Eles eram uma comunidade que vivia diante de Deus. A primeira comunidade fracassou. A primeira comunidade fracassou porque teologia foi deturpada. Eva perdeu o debate teológico. Eva passou a ver Deus de uma maneira horrível, como proibidor, como um déspota, como aquele que não gosta da alegria dela, como aquele que não gosta da liberdade dela. A partir disso foi muito fácil Satanás criar desejos. Eva passou a desejar a proibição, passou a desejar aquilo que ofende a Deus. Como comunidade, eu queria falar para os irmãos o seguinte: cuidado, se o teu evangelho não tem moralidade. Evangelho tem moralidade, porque somos nova criação. Cuidado se teu evangelho não tem regras. Evangelho tem sim e não. Cuidado se teu evangelho não tem cerca. Termino com uma afirmação teológica. Deus odeia o pecado não só porque o pecado ofende o caráter dele. O pecado é uma afronta a quem Deus é. O pecado
O pecado é intrinsecamente contra Deus. O pecado é uma ofensa direta contra Deus. E por isso ele tem que odiar o pecado. Mas Deus não odeia o pecado só por causa disso. Deus odeia o pecado porque o pecado destrói tudo que está em volta. O pecado destrói a sua criação. Adão e Eva nunca mais foram quem deveriam ser. Adão e Eva, depois do pecado, se tornaram menos humanos. Deus odeia o pecado, porque o nosso relacionamento com o pecado nos torna menos humanos. E a cada vez que somos menos humanos, temos menos relacionamento com Deus. Deus não quer que eu e você sejamos anjos. Deus não quer que nós sejamos querubins e seres espirituais. Deus nos fez homens, seres humanos. Cristo veio para nos fazer novas criaturas humanas. Não tem um relacionamento com o pecado. O pecado te torna menos humano. Se você é menos humano, você tem menos relacionamento com Deus. Porque Deus é Deus dos homens. Feche seus olhos e curva sua cabeça. Senhor, palavra agridoce para um domingo de manhã no frio, Senhor. Eu tenho convicção disso, Senhor. Que a minha palavra de alerta, Senhor, não tenha causado outra coisa, Senhor, senão fortalecimento e restauração nos meus irmãos. Que a nossa comunidade, Senhor, seja uma comunidade conhecida, Senhor, por ouvir a Tua voz e por consultar a multidão de conselheiros, Senhor. Que a nossa comunidade seja conhecida por confissão de pecados, Senhor. Uns aos outros, confiança, Senhor. Estabeleça entre nós, Senhor, isso. O Senhor Jesus, antes de ser assunto ao céu, disse, para que eles sejam um, para que o mundo creia que Tu me enviou. Fortaleça a unidade da PIB do Parque, Senhor, para que o testemunho de Jesus cresça em nosso meio. O vitorioso, o filho de Eva, aquele que destruiria o inimigo, Senhor. Nós cremos que Jesus é o vitorioso, aquele que veio de homem, aquele que é plenamente homem, Senhor. Deus encarnado, Deus de Deus, gerado eternamente, que veio para vencer o enganador, que veio para destruir a morte. Cuida da nossa comunidade, Senhor. Cuida do jardim, Senhor, que o Senhor está regando. Fortaleça os pregadores, Senhor, e fortaleça a nossa comunhão. É o que nós pedimos, em Teu nome, Senhor Jesus. Amém. Irmãos, vamos ficar de pé. Senhor Deus, nos leve em segurança, que encontremos os nossos lares em paz, que a Tua alegria, ó Deus, seja renovada nesse domingo. Obrigado pela Tua palavra, que a Tua palavra nos motive, ó Deus, a buscar mais a face de Cristo, Senhor. Nos dê força para voltarmos à noite para cear, Senhor. Obrigado porque hoje é domingo de ceia, que a Sua igreja compareça feliz e alegre para sentar à mesa do Senhor hoje à noite. Obrigado, Senhor, te damos graças em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre todos nós. E a igreja que crê nisso diz amém. Cumprimente seu irmão aí, dê a paz a ele, dê um abraço, dê um sorriso. O culto está encerrado.